Olá, povo abençoado, tudo bem? Quero compartilhar com vocês hoje um pouquinho de um momento muito difícil na minha vida, onde eu quase morri. Pois é, isso começa em 2013, no dia 4 de novembro. Eu estava na faculdade e comecei a sentir uma forte enxaqueca. Normalmente, a enxaqueca que eu sentia, eu dormia no dia seguinte e eu estava bem. Porém, fui para casa, dormi no dia seguinte e ainda não estava bem. Eu já tinha marcado de trabalhar com um amigo, a gente estava desenvolvendo um sistema na época, e eu estava na casa da minha avó. No momento que a gente parou para almoçar, eu percebi que o meu braço direito estava fazendo um movimento involuntário. Aí eu cutuquei meu amigo para falar para ele o que estava acontecendo. E aí eu percebi que eu não falava. Meu irmão que estava na frente, à primeira vista, pareceu que eu estava brincando, mas aí ele percebeu que estava uma certa gravidade e chamou minha avó. Quando ele chamou minha avó, que é enfermeira, quando ela viu, ela já percebeu que tinha algo muito errado acontecendo. Então ela chamou meu avô, eles me pegaram e a gente desceu o elevador para poder ir para a garagem, pegar o carro e ir para a emergência. Quando eu cheguei na garagem, eu desmaiei. E aí eu logo acordei e me colocaram no carro. Quando eu entrei no carro, eu vomitei. Fiquei todo sujo de vômito. Porém, fomos direto para o hospital. Lá na emergência, até pelo estado que eu estava, eu acabei indo direto para dentro da emergência. E a médica logo me viu e no exame clínico dela já começou a observar: opa, você teve um AVC. Vamos observar isso. E aí a gente começou a fazer alguns exames. Eu fui internado na emergência e aí outro médico assumiu o meu caso e me acompanhou. E ele falou uma coisa que foi muito impactante. Ele: olha, você é novo. Na época eu tinha 28 anos. Ele falou: o índice de morte até os 35 anos é muito alto. Sua primeira vitória foi você estar vivo agora. Logo em seguida, ele me falou outra coisa impactante. Ele falou: olha, você está com o lado parado. Nesse momento, eu estava com o lado direito do rosto parado, paralisado totalmente, e o braço sem mexer, totalmente paralisado. Ele falou: se esses movimentos não se recuperarem em 48 horas, você vai permanecer assim pro resto da vida. Você pode poder ter melhoras devido à fisioterapia e outras coisas, mas você não vai ter mais o movimento normal das mãos e do rosto. Nesse momento, os líderes da igreja já estavam sabendo o que estava acontecendo. E aí começou a mobilizar toda a igreja para orar. E aí meu pai também ficou sabendo e mobilizou a igreja dele para orar por mim. E pela graça de Deus, no dia seguinte, eu já estava com todos os movimentos, tanto da face quanto da mão. Porém, ainda eu ia ficar mais 15 dias internado no hospital para poder saber o que tinha acontecido comigo. Comecei uma bateria de exames. E curioso que eu era um jovem que eu nunca precisei ir para o hospital. Nunca precisei ficar internado, fazer exames. O máximo que eu tive foi uma dengue. Eu levei uma ampola de soro na veia. Foi o máximo que eu cheguei perto de um hospital. Nesse momento eu estava tomando vários medicamentos, anticoagulantes, tirando sangue, fazendo vários procedimentos de exames. Muita coisa que estava acontecendo para alguém que nunca tinha nem ficado internado no hospital. E nesse momento me veio uma reflexão muito interessante. Eu lembrei do caso que é contado lá em João capítulo 9, que é de um jovem que nasceu cego. E é interessante observar que naquele momento os discípulos estavam dialogando entre si, se perguntando: o que esse homem fez? Será que foi os pais que pecaram para ele ter que pagar por isso e estar vivendo uma tormenta na sua vida? E é interessante observar que aquele homem sofria e não era por alguma coisa que tinham feito ou que ele mesmo fez. O próprio Jesus vai afirmar: não, esse jovem só está cego até agora para que a glória de Deus se manifeste. E é interessante observar o sofrimento desse jovem, porque naquela época qualquer doença, principalmente essas doenças mais visíveis, eram tratadas como maldição para aquela pessoa. Então, ela não poderia fazer parte do meio social, consequentemente não ia trabalhar, e aí ia viver mendigando nas ruas, e também não fazia parte do rito religioso, porque ela já era impura. Nos traz essa resposta, para que a glória de Deus se manifeste na vida dela. Então, por que eu, que estava naquela condição, que era uma pessoa boa, que era uma pessoa ativa na igreja, naquele momento eu estava com uma liderança da juventude, tocando mensagem de louvor, cantando no coral, e olha que eu ia cantar logo em seguida, um mês depois, a gente estava preparando uma cantata
e fora as outras atividades da igreja, por que que eu estava passando por aquilo? E aí me veio a mensagem de Deus falando para que a glória de Deus se manifestasse na minha vida. E sabe, isso nos traz uma reflexão. Por que que nós passamos por situações boas e situações ruins? Será que estamos manifestando a glória de Deus em nossas vidas? Saiba que tudo que você passa é para que Deus se manifeste em você. Passando todo esse período, eu vi que eu fui diagnosticado com um chamado forame oval patente. Viram que no meu coração tinha uma passagem entre as duas câmaras do coração. Um buraquinho que faz a união das duas. Isso é comum para toda criança. Até os primeiros anos de vida isso fecha. Mas para a grande maioria, não grande maioria, mas 30% da população acaba não fechando, como o meu. E observei que eu tinha esse problema. Então eu tive que buscar um jeito de fechar esse buraco. E aí me deram duas oportunidades, duas soluções. A primeira de fazer uma cirurgia aberta. Então eles iriam abrir o meu peito, acessar o coração e fechar. Nesse caso era muito arriscado, eu estaria com o peito aberto e o coração exposto. E o tempo de recuperação é muito maior, seria de 30 a 40 dias a recuperação. Porém, isso eu conseguiria fazer na rede pública. Outra forma é através de colocar uma prótese no coração, fechando o buraco. Essa prótese vem via catéter, pelas veias femorais, e ela coloca essa prótese que fecha os dois lados do buraco, e assim o buraco fica completamente fechado e termina o problema. Porém, isso não faz na rede pública, só na rede particular, e é muito caro. Começamos a estimar e vimos que esse valor desse procedimento ia custar pelo menos uns 75 mil. Porém, seria tão vantajoso não precisar ficar 40 dias em recuperação e o risco de morte é bem menor. Uma das médicas que faz o procedimento foi uma cliente minha de informática, no qual eu tive a oportunidade de equipar a clínica dela com computadores, sistemas e tudo isso. Bom, conversando com ela, ela tirou totalmente o valor da participação dela na cirurgia. E aí, conversando com o médico principal que iria fazer, ele reduziu muito o valor dele na participação da cirurgia também. E conversando com a fábrica da prótese, a gente conseguiu também diminuir o valor. A gente conseguiu pelo menos ali um desconto de quase 20 mil reais. Mas mesmo assim vai ficar muito caro. Porém, Deus enviou uma pessoa que é muito especial para mim e que custeou toda a minha cirurgia. Então eu fiz a cirurgia num dia, fiquei o segundo dia de observação, no terceiro dia eu estava em casa. Graças a Deus foi tudo bem. Hoje, como minha esposa brinca, eu tenho um piercing no coração, eu faço os exames regularmente para ver se está tudo certo e não tenho restrição nenhuma. E é interessante observar o porquê que Deus faz coisas conosco. Por que Deus permite que algumas coisas aconteçam. Eu sei que você pode ter um testemunho muito melhor que o meu, muito mais impactante que o meu, ou do mesmo nível, ou você não ter passado por nada disso. Mas o importante é entender que Deus ele está conosco em todos os momentos, nos mostrando que Ele é presente e que Ele é real, e que Ele age de formas que nós mesmos não consigamos entender. Por mais que possa ser algo que esteja dentro de uma porcentagem de pessoas, que pode ser possível ou não, eu sei que na minha vida Deus fez um milagre. Saiba, não há momento nas nossas vidas tão difíceis que nós não podemos suportar. Deus ele coloca esses momentos para que haja em nós um crescimento, um amadurecimento. Eu passei por tudo isso porque Deus tinha algo a tratar na minha vida. E Ele continua tratando todos os dias comigo. Hoje eu aprendi a ser mais dependente, a saber que Ele está no controle e que Ele está presente em todos os momentos. Saiba disso, não há um momento difícil que você não consiga suportar. Ele está no controle de todas as coisas e nos dá o escape para todas as coisas. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Tá? Se você gostou, curta o vídeo, tá? Compartilha com seus amigos, com parentes, para que eles possam também ser edificados. Se você tem uma experiência também que passou com Deus, comenta aí, bota aí nos comentários. Tá? Se inscreva no canal para receber novas notificações, ativa o sininho e que Deus continue abençoando grandiosamente a sua vida.